para a gente termos uma consideração da palavra de Deus. Alguém sente do lado da irmãzinha aí, ó, para que ela possa abrir também a Bíblia e já aprender aí, né? O texto para a nossa mensagem está em Gênesis, capítulo 6. Quantos trouxeram a Bíblia? A espada do cristão. Isso, muito bem. Isso é a palavra de Deus, né? Essa palavra tem poder, né? Vocês se lembram que no primeiro sermão de domingo que nós pregamos aqui, Deus tem poder, né? E esse foi o nosso desafio durante toda essa semana, acreditarmos grandemente no poder salvador de Jesus para nossas vidas. Gênesis capítulo 6. Isso, Gênesis capítulo 6. A partir do verso 5. A minha tradução é na linguagem de hoje, tá? Mas os sentidos são o mesmo aí, tá? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, neste momento estamos com a Tua palavra aberta e queremos ouvir a Tua voz aos nossos corações. Amém. Que Teu Santo Espírito nos inspire e que a Tua palavra possa ter um lugar especial em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Fale profundamente aos corações nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis capítulo 6, verso 5 em diante diz assim. Isso, capítulo 6, a partir do verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Verso 14. Vamos pular agora lá para o versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento e revista de piche por dentro e por fora. Agora no versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que é na terra perecerá. E o verso 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, algumas características nós encontramos aqui do povo antediluviano. A história diz que esse povo era um povo forte, tremendamente forte. Havia uma expectativa de vida para eles em torno de 900 anos de vida. E outra coisa, eles eram muito inteligentes para a época deles. A capacidade cerebral deste povo era muito melhor do que a nossa hoje. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, todo o avanço da ciência, computadores, celulares, enfim, o homem já foi à lua, enfim, os aviões, enfim, de toda a tecnologia que nós temos hoje nos nossos dias, o povo daquela época, a capacidade deles, a inteligência deles era muito melhor do que a nossa. Hoje, quando alguém chega aos 90 anos ou mais, como que chega? Raciocínio fraco, memória completamente o quê? Esquecida, né? Já bem debilitado, né? E em termos de raciocínio, hoje quando alguém chega aos 90 anos, a clareza não é tão boa. Significa que para viver 900 anos, o povo antediluviano tinha desenvolvido um desenvolvimento cerebral acima do nosso nos dias de hoje. Irmãos, e a Bíblia diz então que veio um dilúvio
sobre a terra. Nós podemos dizer, irmãos, para aquele povo, que era a última noite na terra para aquele povo. Apesar de toda a sabedoria que eles tinham, Deus então tinha um juízo de Deus chegou para aquela nação, para aquele povo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus anuncia o dilúvio para um homem chamado Noé. E Noé então começa a pregar sobre esse dilúvio. E quantos anos Noé pregou? 120 anos. Noé pregou que haveria um dilúvio. Seria a última mensagem, o último sermão, a última noite de oportunidade para aquele povo. E chegou o momento final, irmãos. Noé, que durante todos esses anos que ele pregou, Noé foi taxado de louco. Agora ele prega seu último sermão. O último sermão de Noé era uma mensagem de advertência para aquele povo. E não era para homem, era para os animais. Era um sermão de apenas uma frase. O sermão de Noé tinha somente uma frase. E a frase era o seguinte: animais, entre dentro da arca. Interessante, irmãos, que eles obedeceram o sermão de Noé. De modo inacreditável e organizado, eles entraram um atrás do outro dentro da arca, sem que ninguém conduzisse eles. De forma organizada, eles se dirigiram até a arca. Eles obedeceram de modo inacreditável. Os zombadores que há tanto escarneciam de Noé, por um instante se calaram. Chamaram os inteligentes da época, que para eles eram sábios, para explicar o fenômeno, o que estava acontecendo, por que aqueles animais sozinhos estavam se dirigindo para a arca. E os homens, de tão grande inteligência que eram, eles não conseguiram, irmãos, perceber o chamado de Deus. Eles não conseguiram perceber a última advertência de Deus para salvá-los. E eles continuaram zombando. Ninguém conseguiu, irmãos. Porque as coisas de Deus para esse tipo de gente é o quê? É loucura. Viver uma vida em obediência a Deus, guardar o sábado, guardar os mandamentos de Deus, não tomar Coca-Cola, não tomar café, não comer carne, seguir os princípios estabelecidos por Deus para que você tenha uma saúde. Quando você fala sobre isso com as pessoas aí fora, eles dizem que você é o quê? Que você é louco. Lá no meu trabalho, onde eu sou funcionário de uma empresa, eles ficam abismados. Por que eu não tomo Coca-Cola? Eles falam, rapaz, você não toma Coca-Cola? Eles vão lá, compram Coca-Cola. É só o refrigerante que eles compram. Isso aí, irmão, vamos tomar um refrigerante. Eu falei, rapaz, sabe que Coca-Cola eu não tomo. Mas por que você não toma Coca-Cola? Aí eu tenho que explicar. E quando vai a alimentação, a firma fornece alimentação, e quando chega, aí eu vou ver o cardápio da empresa, está lá, carne de porco. Hoje linguiça. Irmão, hoje tem uma linguiça especial aí. Eu falei, pois é, mas especial para vocês, menos para mim. Aí eu vou lá e pego uma light, tem um prato lá que é light, é frango com legumes. Eles ficam, rapaz, então, para eles, viver uma forma diferente é loucura. Eles não entendem, como também aquele povo não entendiam a razão por que aqueles animais estavam se dirigindo para a arca. Somente os sábios compreendem as coisas espirituais. A porta se fechou, irmãos.
A mão invisível de Deus apanhou aquela porta diante da multidão que ali estava e a colocou no lugar. O próprio Deus fechou a porta da arca. Você sabe por que Deus não permitiu que Noé fechasse a porta da arca? Oi? Porque ele poderia abrir. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que o próprio Deus fechou a porta da arca e ficaram os zombadores do lado de fora, esperando que algo pudesse acontecer. E ali Noé entrou com a sua família, com todos aqueles animais, e os dias foram se passando, a semana foi se passando, mas a história diz que no 8º dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. Grandes gotas de chuva começaram a cair. Coisas que eles nunca tinham visto. O mundo nunca havia testemunhado coisa alguma semelhante a isto. E o coração dos homens, diz o Espírito de Profecia, que o coração deles foi tomado de medo, porque eles pressentiram que alguma coisa estava para acontecer. Só que agora era tarde demais, porque Deus tinha fechado a porta da arca. A única porta de salvação para aquele povo, Deus tinha fechado. Irmãos, o povo começou a ver a destruição das obras de suas mãos, os seus esplêndidos edifícios, seus belos jardins e bosques, em que eles haviam colocado os seus ídolos, eram destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalhavam extensamente, aumentando cada vez mais a violência da tempestade. Árvores, edifícios, pedras, terra eram arrojados a todos os lados, diz Ellen White. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de quem? A autoridade de Deus. O próprio Satanás, irmãos, que ali se encontrava, ele foi obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria. Temeu pela sua própria existência. O próprio Satanás, o próprio diabo, irmãos, quando ele viu aquela cena, quando ele contemplou aquele estrondo de água caindo de todos os lugares, vindo de alto, saindo debaixo da terra, subindo por todos os lados, a pena inspirada diz que ele temeu pela sua própria existência. Naquele dia, irmão, Satanás não foi destruído, mas o dia dele está chegando. Irmãos, para aquele povo, foi a última oportunidade para eles. Irmãos, nós estamos nos aproximando para o último dia. Não abriu? Que pena que não abriu, né? Nós estamos, irmãos, nos aproximando. Mas por que não abriu? Não tem? Hoje. Ah, não tem hoje. Tá. Nós estamos, irmãos, nos aproximando também para os últimos dias da história deste mundo. A Bíblia diz que a volta de Jesus seria como nos dias de quem? De Noé. E como é que vivia o povo nos dias de Noé? Bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam uma vida completamente fora dos planos de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eles menos perceberam que o dilúvio chegou. Irmãos, nós estamos vivendo a iminência da volta de Jesus. O relógio de Deus está correndo. E a pena inspirada diz que será exatamente à meia-noite, quando a gente estuda a parábola das 10 virgens. Que hora que o noivo apareceu? À meia-noite. E a pena inspirada diz que quando o relógio de Deus chegar exatamente à meia-noite, se ouvirão os passos de um Deus se dirigindo a esta terra. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, irmãos.
Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Nós estamos vendo a maneira em que o mundo se encontra. E Deus está dando oportunidade. E o povo não quer ouvir. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Deus colocou a sua igreja na face desta terra. E nós, como povo, temos a oportunidade, temos o privilégio de pregar a última mensagem de advertência a este mundo que perece. Por isso, meu querido irmão, nesta manhã, você e eu temos essa responsabilidade. Temos essa missão de dizer para o mundo que Jesus está voltando. Nós podemos, pela fé, ouvir os passos de um Deus que se aproxima em direção a esta terra. Salvate diz que quando estaríamos próximos da volta de Jesus, haveria movimentos e mais movimentos. Movimento dos sindicatos. Os sindicatos, eles se levantariam, se rebelariam contra as leis do país. E nós vivemos aí, semana passada, mês passado, né? O período em que nós passamos aí de invasão, de quebra-quebra. Ainda estamos, né? Essa semana agora nós vimos lá no Leblon, né? Copacabana, Zona Sul, lojas e mais lojas sendo destruídas. Isso, irmãos, obrigado, irmãos, é exatamente o período em que nós estamos vivendo. Em Carlos, no dia 26 agora, parece que já está sendo programada pela internet uma nova passeata. Uma nova. É sexta-feira, dia 26. Dia 26. Passeata no centro do Rio de Janeiro. Exatamente quando o Papa ele já está aqui. já está no Brasil. E chega segunda-feira. Chega segunda-feira no Brasil. E o povo disse que o Papa vem para fazer o quê? Abençoar o Brasil. Ele vai trazer paz. E a Bíblia diz que quando os homens falariam de paz, haveria repentina destruição. Por isso, irmãos, o meu apelo nesta manhã, através dessa semana de oração, gente como Jesus. O meu apelo nessa manhã, não quero me demorar muito nessa manhã, porque o que nós tivemos que aprender, aprendemos durante toda a semana. Mas que você seja sábio. Gente como Jesus são pessoas sábias. Conta-se uma ilustração, irmãos,